Dia myself. Bom dia, cabras. Que horas são? 7h14. Hora da gente começar nosso cardio aí. Dia Camila. De Instagram. Ó, pessoal. Camburi Surf Report aí, mandando nossas lembranças aí, toda ajuda do litoral de São Paulo. É muito bem-vindo, hein? Então, se você tem como ajudar... Eslen. Bom dia, Eslen Delanogari. Que prazer, hein? Eslen, nessa hora você está estudando, você não está fazendo live, você não está olhando no computador. O que você está fazendo, hein? Então, mais uma vez, lembrar de dar suporte para o nosso litoral de São Paulo aí, que está passando uma fase bem complicada. Espera aí. Então você já me explica isso daí. Já me fala como que faz isso daí. Espera aí. Bom, pessoal, o litoral norte de São Paulo está passando uma dificuldade muito grande com as chuvas aí, né? Eu sigo uma página que chama Camburi Surf Report e os caras, eles contam como é que tá o tempo, como é que estão as coisas, e aí a gente só teve notícia catastrófica, né, esse carnaval, destruição de casa, né, deslizamento de morro, destruição de estrada, cara. Então, dá uma olhada nessa página se você quer ajudar, se você pode ajudar. Existem pontos de coleta de auxílio para o pessoal pro pessoal do litoral norte aí, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tá? E muita gente fazendo, sabe, fazendo um trabalho muito digno aí, ajudando as pessoas. Então, um casal meu de pacientes que merecem aí todo respeito, toda a valorização aí. O Alexandre Marconi e a esposa dele, a Luciana. Então, os caras estão dando uma força bem grande lá, tá? Bom, vamos falar de perguntas, vamos falar de exercício, vamos falar da nossa nossos temas aqui. A gente vai começar pelos superchats. Superchat 1. Bom dia, Laricinha. Quem não quer dar bom dia pra Laricinha, né? Bom dia, Laricinha. Thiago Henrique Silva Lopes. Peguei uma gripe e agora tô só tossindo. Tomei vários remédios que devo fazer pra acabar logo com essa tosse. Thiago, muitas vezes, cara, você cura do que é a infecção viral, né? Só que você continua com o tecido danificado, né? E a garganta, ela costuma ainda ficar um pouquinho mais machucada, demora um tempo para você melhorar. Olha lá, ó, falou de tosse, tá, eu tô com a minha, né?
Mas o que você deve fazer agora nesse momento, né? É, na realidade, ter paciência e cuidar de não agredir mais ainda aí tuas vias aéreas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui temos de perguntas. Blairo. Blairo tá fazendo as primeiras perguntas tem um tempo, hein, Blairo? Dizem que a caseína é a pior parte do leite para a saúde. Que risco-benefício do whey? Qual o risco-benefício da caseína, né? Então, Blairo, na verdade isso não é verdade, né? O pessoal fala muita coisa, o leite é inflamatório, a caseína é inflamatória, a maioria dos alimentos são algum grau, tem algum grau de inflamação, principalmente os alimentos que são derivados de proteína, tá? Isso não quer dizer que ele seja ruim para a sua saúde, quer dizer que você só não pode se entupir disso. Então, as pessoas fazem a avaliação errada. Por exemplo, a gente fala sobre decompor o leite nas proteínas que o formam, né? Então você tem alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, né? Alfa-lactoglobulina é o whey protein, é a proteína que fica naquele líquido sobrenatante quando você olha o iogurte, quando você compra, por exemplo, um queijo, você vê um líquido branquinho, aquilo lá é o soro do leite. Alfa-lactoglobulina é a proteína daquele liquidinho, daquela aguinha branquinha, né? Por isso você precisa de 250 litros de leite para fazer 1 kg de whey protein, né? A caseína é a beta-lactoglobulina, né? Cara, pasme você, as fórmulas infantis, né, aquelas de você, como é que fala? Diluir, fazer o leite do bebê, né? Aquilo lá é beta-lactoglobulina, por exemplo. Então, a proteína que você usa para fazer aquelas fórmulas infantis, né? Aqueles leite de criança, é caseína. É caseína com maltodextrina. Então, aí você fala, nossa, é igual ao suplemento? É igual ao suplemento. Não tem muito de onde você inventar quando você vai fazer um suplemento alimentar, né? A fonte proteica preferida, normalmente, né, vem do leite. E a fonte de carboidrato, geralmente é uma coisa simples, né? Você não acha que vão fazer fórmula infantil com palatinose, né? É maltodextrina mesmo, né? Por isso tem tanta criança, né, que não consegue se adaptar imediatamente, né, à fórmula infantil, né? Porque a estrutura do leite de vaca, né, ele tem uma porcentagem de beta-lactoglobulina, né, que é muito maior, né? Risco-benefício. Olha só, nenhum suplemento alimentar que você consumir, né, em demasia, ele vai resolver o teu problema de performance. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. O suplemento ele vem depois do alimento. Então a gente acerta a nutrição, acerta a alimentação, e aí a gente acerta o que é a parte de suplementação, né? A gente segue essa sequência lógica, né? Você não come direito, o suplemento não vai conseguir te ajudar. Aliás, ele não vai te salvar. Tem muita gente que usa o suplemento como se fosse uma estratégia salvadora, né? Agora, a caseína tem coisas muito boas. Por exemplo, a caseína, ela dá muita saciedade, ela tem uma absorção lenta. Bem que assim, os estudos que comparam caseína com whey protein à noite antes de dormir, eles são categóricos em falar que não tem diferença significativa nenhuma. Então, se você toma caseína ou se você toma whey protein, dá no mesmo, né? E existe também a questão de paladar. Tem gente que não gosta de whey protein, tem gente que gosta de caseína. Cara, por isso que você tem todo o conhecimento e você afunila para aplicar esse conhecimento em um segmento, né? Num estudo de caso. Cada paciente é um estudo de caso, né? Você vai adaptar tudo aquilo que você sabe para aquela pessoa que você está atendendo naquele momento, né? Você não vai fazer, sei lá, querer encaixar ela num protocolo
de um estudo científico e querer que aquilo dê certo, né? Porque aquilo nem sempre funciona, né? Aliás, dificilmente um protocolo de estudo científico funciona na realidade, né? Você está lidando com pessoas que estão, como eu diria, elas estão num sistema controlado de variáveis, né? Senão você não consegue fazer o estudo. E uma pessoa que você atende no seu consultório, ela não está numa situação controlada, né? Ela está na vida que é um caos, né? E como a vida é um caos, provavelmente aquilo que você vai colher de resultado vai ser muito diferente daquilo que você observa, por exemplo, no estudo clínico, né? Então você cria modelos para você tentar entender algumas coisas, né? Um exemplo de um modelo, Blair. Queriam estudar, por exemplo, o que era o efeito da superficialização do sono, né, em atletas, em pessoas que faziam atividade física, né? Então o que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas, botaram para dormir no alojamento junto, pegaram outro grupo de pessoas e colocaram em outro alojamento, né, pessoas que treinavam. E aí o que eles faziam em um dos alojamentos? Eles estavam tocando uma sinetinha a cada 1 hora para superficializar o sono dessas pessoas. O que eles descobriram? Descobriram que 85% das pessoas que estavam nesse alojamento que tocava a sineta de 1 hora desenvolveram sintomas de fibromialgia depois de 2, 3 dias que eles estavam dormindo nesse alojamento. Para mostrar o que é isso? Para mostrar que pessoas que têm muitos despertares, eles têm um risco aumentado para fazer doenças miofaciais, né? Então a fibromialgia é uma doença neurológica, mas de cunho miofacial. Claro que você não vai ficar na sua casa tocando uma sineta, né, para provocar isso, mas foi a tentativa de você simular uma pessoa que tem um sono leve, né? Ou porque tem um bebê em casa, ou porque tem uma vizinhança barulhenta, ou porque sabe-se lá qual razão, não consegue ter um descanso adequado no período noturno, né? Assim é também com suplementos alimentares, né? Aquilo que você vê de estudo clínico fazendo isso não é uma coisa tão fácil assim de você reproduzir. Você tem uma tendência em isolar determinados fatores que fazem com que você, né, tenha ingredientes no dia a dia comum que não seja possível você, às vezes, diferenciar com tanta precisão. Sendo assim, o que eu te recomendo? Experimenta consumir whey, experimenta consumir caseína, o que você gostar mais, faça. Na prática, o resultado ele é muito parecido, né? Pelo menos o que a literatura fala é que o resultado é muito parecido. Então o que interessa no seu dia a dia? Interessa aquilo que você se sente bem, né? Fazer uma coisa que você se sente mal, porque está escrito em um lugar que é melhor do que uma alternativa B, não faz sentido, porque o fato de você fazer se sentir mal vai fazer com que você, em vez de ter desempenho, você tenha queda do desempenho, né? Não, nada diferente disso. Namboi. Tá errado tomar creatina com leite? Não, não tá errado de jeito nenhum. É da sua escolha. Daniel Pavanelli. Fórmula do meu pré-treino tem creatina. Posso tomar ele com meio scoop de whey ou isso atrapalha o seu rendimento? Tenho feito isso e tomado mais 2 gramas de creatina e mais meio scoop de whey após o treino. Daniel, cara, realmente, não faz muito sentido um pré-treino com creatina, tá? Vou te falar bem a verdade. Primeiro por quê? Porque você está usando um estimulante base de todo pré-treino é cafeína, né? E a gente tem esse antagonismo da cafeína com o whey protein em relação ao que é a metabolização dos dois, principalmente no retículo sarcoplasmático, né? Então, pelo sim, pelo não, convém o quê? Você não misturar cafeína com creatina, né? Então o que a gente faz? A gente usa cafeína antes do treino, creatina depois do treino. Eu acho que qualquer tentativa de você tentar melhorar isso, cara, vai virar aquelas comidas que fica ruim, aí você tenta pôr creme de leite para ver se melhora, né? Você vai fazer um doce ficar ruim, aí você faz o quê? Põe uma lata de leite condensado para tentar melhorar. Acho um caminho ruim. Acho um caminho que não é um caminho aí que vai ser proveitoso para você.
Baiugo, 5-HTP eficiente para controle de fome? Não. Negativo. Matheus Mate. Tenho 39 anos, 1,69m, 63 kg, 8% de BF. Treino 5 vezes na semana e faço acompanhamento com Nutri. Quais efeitos hormonais se eu subir para 65 e baixar 6 a 7% de BF? Abração. Interessante sua pergunta, hein, Matheus? Interessante. Olha só, aí a gente tem que entender. São adaptações agudas, subagudas, tardias ou crônicas, tá? Em geral, quando a gente fala cronicamente, nenhuma mudança. Quando você fala agudo, o que é a primeira coisa que você tem que pensar quando você está ganhando peso, né? Você precisa de um aporte calórico maior, você precisa de mais treinamento. Quais hormônios mudam? Os hormônios que mais mudam são cortisol e insulina, tá? O aumento do consumo de energia vai tender a aumentar a sua insulina, o aumento do treinamento vai tender a aumentar o seu cortisol. Existe um fator sinérgico entre cortisol e insulina, né? O cortisol ele aumenta a resistência à insulina, então a insulina que vai aumentar por causa do aumento do aporte calórico, ela tende a aumentar mais do que o normal. Qual é o efeito subagudo? O efeito subagudo, você vai aumentar a quantidade de trabalho, isso vai aumentar o que é a captação periférica de glicose. Isso tende a fazer a sua insulina baixar um pouco. Tende, tá? Mas o cortisol ele fica alto durante algum tempo. E isso pode fazer você diminuir um pouquinho o que é a sua secreção de testosterona. Um pouquinho, tá? O efeito tardio. No efeito tardio, você tem um reequilíbrio dessas funções. Então, o seu equilíbrio de insulina ele volta a ser muito parecido com o inicial, porém, você fica numa situação de instabilidade do que é a sua função, tanto glicêmica quanto cortisolinêmica. Isso quer dizer que pequenas mudanças naquilo que é quantidade de exercício vão fazer com que você tenha picos de cortisol, pequenas mudanças naquilo que é a sua alimentação para mais vão fazer com que você tenha picos de insulina. Esses picos de insulina podem fazer você entrar numa situação de resistência à insulina. Qual que é o efeito agudo nessa situação tardia? Né? É justamente você começa a inchar. Aí você fala assim, pô cara, eu mudei minha dieta faz 3 semanas, 4 semanas, agora eu estou inchando com mais facilidade. Você está no efeito tardio. Tá? E o efeito crônico? Nada mais acontece e você fica equilibrado. Da testosterona, eu comentei antes. A questão é ela voltar a equilibrar-se. Tá? Por quê? Porque o cortisol ele tende a voltar para níveis basais quando você tira esse estímulo. E aí o que acontece? Ao invés de você mudar título de cortisol, você muda título de um outro hormônio, que na verdade é um neurohormônio, que é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Tá? É o hormônio que estimula sua suprarrenal. Então, a sua secreção de ACTH ela tende a aumentar, porém sem mudança no seu cortisol. Isso significa que você adaptou-se ou que você ajustou o seu processo de treinamento. Aula de alterações hormonais em 5 minutos? Boa pergunta, hein, Matheus? Boa pergunta. Então, essas são as coisas que vão acontecer quando você tem um aumento do que é a sua demanda física, né? Nessa sequência. Recapitulando, os hormônios que mais mudam, cortisol e insulina, os outros, eles ficam um pouco mais quietos, né? Você fala, mas tireoide, você sempre fala que tireoide, né, os tireoidianos eles são mais sensíveis. Sim, eles são sensíveis e eles mudam de qualquer forma, em qualquer situação. Não dá para você criar uma previsão do que é a sua resposta tireoidiana, porque tireoide, como eu falo para vocês, tem uma resposta central e uma resposta periférica. Se a resposta central está boa, isso quer dizer, você está produzindo TSH, e seu TSH está estimulando sua tireoide a produzir T4 e T3, você tem estoque de hormônio na periferia, que é o T4. E aí, a forma que você coordena a transformação, aliás, que você coordena a sua atividade física, sua alimentação, vai coordenar a transformação de T4 em T3 ou de T4 em T3 reverso, bem como a depuração do T3 ou a depuração do T3 reverso. Então, se você ficar sem comer, por exemplo, no processo de aumento do que é o estímulo de exercício, você vai depurar mais o T3 e formar mais T3 reverso. Isso é assim, ó, na hora.
Se você fez isso hoje e amanhã você comer direitinho e colher exame de sangue, você vai ver o seu T4 sendo transformado em T3 livre, né? Então, são situações agudas, né? Que você acaba tendo que lidar no que é a função tiroidiana. Então, a gente não tem um padrão para oferecer. Isso vai variar do dia, da situação que você desenvolver ali por conta da tua forma de proceder, tá? Saudações banhentos, um abraço da melhor escola de Portugal, José Garcês. Lembrando, hoje, né, 11 da manhã Brasil, 14 horas Portugal, terei uma live com meu amigo Bruno Salgueiro, português, stuntsman, ator, artista marcial e tudo que vocês imaginam. Um amigo meu de anos. Muito fragmento que vocês começaram a ver de podcast foi no podcast do Salgueiro que a gente fez, tá? Então, antes de começar essa onda de podcast toda, né, foi acho que a segunda vez que eu fui dar aula em Portugal, a gente gravou um podcast e um monte de coisa que vocês pegam de fragmento assim, ainda é do podcast do Salgueiro. Se não me engano foi 2018, foi 2019, não sei, um dos dois. 2018, provável. E a gente volta lá entre o dia 16 e 22 de março. Eu e a Roberta, a gente vai estar dando aula e palestras, tá? E hoje, às 11 da manhã, vou fazer do Brasil, 14 horas de Portugal. Vou fazer uma live para conversar com o Salgueiro e, evidentemente, vou convidar vocês para participarem dos cursos e das palestras, né? O curso que eu dou é um curso de formação, então ele vale créditos universitários para você que em Portugal precisa fazer a revalidação da sua licença, né? Se não me engano, meu curso inteiro vale 2 créditos, né? A Roberta dá um curso um pouquinho mais curto, mas também vale créditos estudantis, né, para você fazer a revalidação do seu diploma, né? Da sua licença, na verdade. Então, se você é de Portugal e você tem interesse nesses assuntos, né? Eu vou falar da área de performance, método Muse. A Roberta vai falar da área de nutrição, né? Dessa questão de sobre o comportamento alimentar, né? Que é o que ela mais estuda, é o que ela é mestre, né? Ela tem um mestrado acadêmico nessa área. Braba, a Roberta é braba, mexe com a mulher. Magrela é nervosa, irmão. Então a gente vai convidar vocês para assistirem, né, esses cursos e essa palestra, tá? Segunda-feira eu faço um seminário e tanto eu quanto a Roberta a gente está fazendo esse seminário. Um dos seminários é para juntar recursos para os refugiados ucranianos que estão lá em Portugal, né? Então a gente entende que por mais que a gente esteja no Brasil e que a guerra esteja na Europa, se a gente pode ajudar, então a gente vai ajudar. Convido vocês a participarem do seminário. A minha aula vai ser sobre performance em pessoas comuns, não atletas, né? E aí vocês vão descobrir que os não atletas, eles são tão atletas quanto os atletas, porque as mudanças fisiológicas e hormonais, elas são às vezes até mais pronunciadas, né? Lembra que um atleta, ele é pago para descansar. E a gente, no dia a dia, a gente paga para treinar, né? Ou seja, a gente briga para fazer as coisas, então tem uma demanda, um estresse que, por mais que não seja aquele da obrigatoriedade da vitória, né? Existe um estresse grande que é por conta daquilo que é a somatória dos fatores agressores que a gente tem no nosso dia a dia. Então hoje, 11 horas Brasil, 14 horas Portugal, eu e o Bruno Salgueiro faremos uma live para convidá-los para todos esses eventos. Aí, se vocês quiserem mais dados sobre isso, acessar o Instagram da WellX Pro School, tá? Eu vou colocar no descritor aí da live quando terminar. Tá bom, pessoal? Aí vocês podem conhecer o programa, podem olhar. Aliás, pera aí, deixa eu ver se eu coloco isso agora, para você estar curioso. Já coloco isso para você.
E se você for brasileiro, e se você quiser uma formação, ter uma formação internacional, um diploma internacional, essa é a tua chance também, né? Você pode ter um diploma internacional fazendo esse curso. Guilherme, acho que o whey concentrado está me causando espinha. Trocar para isolado, hidrolisado ou vegano ajuda? Vamos lá, Guilherme. O whey, ele pode causar espinha sim. Por quê? Estimula a liberação de IGF-1. O IGF-1, ele ativa o folículo e quando ele ativa o folículo, ele faz com que você tenha um aumento daquilo que é a sua produção de óleo. E isso pode fazer com que você tenha o que os dermatologistas chamam de flare, né? Você aumenta as suas espinhas, sua acne por um momento, mas depois ajusta. Se trocar para o isolado ou hidrolisado, a tendência é aumentar, porque como é absorvido mais rápido, tanto isolado quanto hidrolisado, o que vai acontecer é que esse efeito ele vai ficar mais pronunciado, tá? Em relação ao vegano, esse efeito é diminuído, tá? Por quê? Porque a biodisponibilidade da proteína vegetal ela é menor do que a proteína animal. Então esse efeito de aumentar o IGF-1 ele acaba sendo um pouco menor. Tá? Bruno Borges, bom dia. 33 anos, 1,77 m. Eu pesava 98 quilos. Precisei fazer cirurgia da vesícula eletiva, nada de emergência. 8 anos na fila do SUS. Perdi 9 quilos para mudar a alimentação do pós. Qual a recomendação para começar a treinar? A recomendação ideal, Bruno, é que você tenha um professor, né? Você contrate um professor para te dar aula, para ele te ensinar a treinar, tá? Por quê? Porque assim, pelos dados que você passou, a gente percebe que você está acima do seu peso. Então isso não é segredo, é por isso que você está aqui na live hoje, né? Só que para você perder esse peso, né, o que a gente recomenda é que você não faça algo muito forçado, você faça algo progressivo, tá? E algo progressivo significa que você vai programar, né, uma alimentação, seja adequada para aquilo que é o seu objetivo, né? Então existem algumas restrições que você vai fazer, né? E essas restrições não são comer menos, é tirar exagero. A gente não começa tirando caloria, a gente começa tirando exagero, tá? Então, toda dieta como começa? Tirando o exagero, sempre assim, tá? Por quê? Porque se você tirar o que é se você começar tirando caloria, o primeiro reflexo que você vai ter é fome, né? Então não faz sentido, né? Então, de novo, como toda dieta começa? Toda dieta começa tirando o exagero. Como que ela continua? Colocando organização. Então você não vai colocar, né, baixa caloria de cara. Primeiro você vai tirar os exageros, depois você vai colocar organização, você vai colocar hora para comer, depois você vai fracionar essa alimentação em pelo menos aí 5 refeições no dia. É pedir muito? Café, almoço e janta. Aí você coloca mais 2 aqui, né? Um lanche da manhã, um lanche da tarde. Ah, mas você é daquele time que nem toma café da manhã. Então precisa começar a tomar. Então você vai começar com café, almoço e janta. Depois que você fizer café, almoço e janta em horários regulares, você vai lá e coloca 2 lanchinhos, tá? É assim, sem segredo. Treino. Como é que você começa no treino? Você começa no treino aprendendo a treinar. O que é aprender a treinar? Aprender a treinar é você primeiro aprender a controlar os seus músculos para eles fazerem o movimento de uma forma que eles sejam ativados. Então você não está jogando um saco de cimento para o segundo andar do prédio para bater uma laje. Você está fazendo exercício localizado para você ter uma melhora do que é um segmento do seu organismo. Tá? Isso precisa de técnica, e técnica tem que ser aprendida. Então a primeira coisa que você aprende no treino, você aprende controle. Né? O profissional de educação física ele chama isso de consciência corporal. Tá? Segunda coisa que você aprende, né? Aprender o controle, né? Tá fazendo a execução direito, hora de fazer carga, hora de colocar peso. Tá? Então
Não adianta você ficar colocando aquele peso baixinho, né, e ficar lá chacoalhando, falando, opa, foram 15 repetições, aí você fez 17. Isso não te leva a lugar nenhum. Terceiro lugar, repetição. Depois que você conseguiu fazer com um alto peso, vamos buscar a alta repetição. Então, se você fez lá as suas 6, 7 repetições com um peso alto, está na hora de chegar em 12 a 15, que é mais fácil de você obter um sinal forte do seu corpo fazer hipertrofia. E finalmente, depois que você fizer isso, aí a gente vai fazer o que são as variações dos exercícios. Tá? Então, o que eu defini para vocês é a pirâmide de Salles, que o de Salles chama de pirâmide de Salles-Muse, né, entre as prioridades daquilo que a gente faz em relação ao exercício. Tá bom? Baiugo. A aquermância ajuda na perda de peso, gordura? Não faço ideia do que seja isso, Hugo. Vamos ver. Aquermância, cara, parece um nome até de Jesus. Aquermância. Exagenos of phylum Verrucomicrobiota bacteria. The genus was first proposed by Derrien with type species Akkermansia mucinifila. Então é uma bactéria. Não, meu amigo, vou te falar, não tem nenhuma bactéria que ajude você a perder gordura, tá? O que ajuda a perder gordura é fazer dieta. Sinto muito. Queria muito te dizer que tem como você pegar uma bactéria aí e te resolver, mas não, irmão, não vai rolar. Bom dia, Adriel. Isabela Macário, existe uma forma correta de respirar durante o exercício? Não, não existe não, Isabela, é a forma que você fica mais confortável. Melhor é inspirar ou expirar na fase excêntrica do movimento. Olha só, normalmente na fase concêntrica a gente faz uma manobra que chama manobra de Valsalva, que é o quê? É travar o ar no peito e aumentar a pressão intratorácica, tá? Então, então o que a gente faz? A gente costuma fazer isso de forma sinérgica. Então na fase concêntrica do exercício a gente costuma fazer a expiração. E na fase excêntrica a gente costuma fazer a inspiração. Mas isso não é uma regra, tá? Isso é muito particular de cada um. E é muito mais importante que você fique atenta no que na verdade é a biomecânica do movimento, a qualidade do seu movimento, do que ficar prestando atenção na sua respiração. Respire confortavelmente. Diego Gomes, bom dia. Gustavo Oliveira, abraço de Macapá. Um abração aí para Macapá, para você, Gustavo. Professor Rodrigo Constantino. A lesão SLAP tem incomodado muito. Quando evito movimentos sobre a cabeça por cerca de 20 dias, o quadro até melhora. Mas ao voltar parte da movimentação, os sintomas retornam fortemente. Porque o SLAP, Rodrigo, ele é quase como se fosse uma insuficiência da cabeça longa do bíceps, né? Seja ela de nascimento, seja ela conquistada por lesão. Então, a gente tem esse problema. SLAP, o tratamento dele é cirúrgico, né? Como é que eu sei isso? A gente operou o Cariani. O Cariani, ele teve uma ruptura porque ele tinha um SLAP. A gente operou o Renato. Eu tenho essa lesão, isso quer dizer que algum dia vai acontecer isso comigo, né? Eu prefiro esperar acontecer do que operar antes, porque o desfecho é o mesmo, né? Até porque eu não tenho dor, né? Eu fiz fisioterapia para não ter dor e eu faço fisioterapia para não ter dor. Então, não muda muita coisa nesse sentido. Sensação de instabilidade e desconforto na movimentação está grande. São boas as taxas de casos de melhora apenas com físio e fortalecimento específico ou apenas com cirurgia? Tratamento final, Rodrigo, é cirurgia, tá? Isso daí com certeza. Mas eu acho mandatório, se você tem SLAP e se você não quer operar, que você faça uma físio, tá? Porque isso é o teu conforto, né? Se a tua opção é como a minha opção, tipo, aguardar a cirurgia, né, ou aguardar
romper, não tem porque você ficar sentindo dor no meio do caminho, né? Senão é melhor operar. Então, eu te diria que o ideal é você fazer sim, né, uma físio aí para melhorar esse sintoma. Lomar, posso comer rodízio em cheat meal sem abuso? Lomar, na boa, como que você come rodízio sem abuso, irmão? Sério. Rodízio é muito difícil determinar quanto você comeu, né? Você só vai sentir que você comeu muito quando você já está lotado de comida. E isso daí é tardio em relação ao que você passou do ponto. E rodízio do quê? Rodízio de panqueca, rodízio de carne, rodízio de sushi. O que eu te aconselho a fazer? Tá com vontade de comer carne? Quer comer bastante carne? Cara, vai no mercado, compra um bom corte de carne e prepara ele, aprende a preparar. Você faz lá no seu ponto, tá? Porque eu tenho certeza, que se você for no rodízio, o que você não vai conseguir é fugir do exagero. O rodízio é feito para exagero, tá? Ou pelo menos para você achar que você está exagerando, né? Pode ver que parece uma largada de Fórmula 1, né? A hora que você vira o cartãozinho lá que você coloca, passa do vermelho pro verde, vem 30 garçom correndo, colocar o máximo de carne possível para você comer rápido e você encher rápido, né? Então tudo isso é técnica, né? E aí é aquela história, né? Primeiro vem aquelas maminha com queijo, para depois no final, a hora que você já tá tuchado, aí vem picanha, bife de ancho, não é? Então, você também tem que ser malandro, né? César Augusto. Não, Yuri. Yuri Riso, fala um pouco sobre macros e emagrecimento, por gentileza. Yuri, preciso de uma pergunta específica, tá? Sou que nem o chat GPT. Alguma coisa do gênero, né? Entenda que, primeiro que macro é uma coisa, caloria é outra, né? Então a gente pode fazer um cálculo calórico e que inclua, por exemplo, um cálculo de macro. Vou te dar um exemplo. Dá para fazer uma dieta hipocalórica hiperproteica? Dá. Isso é uma das coisas que a gente faz, né, em situações onde o paciente ele consegue ter uma aderência boa na dieta, só que ele quer ter uma perda de gordura um pouco mais rápido, né? Claro que essa restrição calórica ela não é uma restrição calórica contida ou mantida. A gente tende a fazer ondulações nessa restrição calórica, tá? Para que você não tenha uma diminuição da sua função metabólica, né? Porque isso daí acontece. Se você faz uma restrição calórica sustentada, o que existe é uma queda na sua velocidade metabólica, tá? Mas, Yuri, melhora a pergunta aí que eu te ajudo melhor. César Augusto, estou com tendinite nos 2 punhos, meu ortopedista recomendou apenas beta 30, devo realizar fortalecimento ou deixo descansar? César, é assim, isso é uma conduta, né, que é você usar um anti-inflamatório esteroidal e descansar, mas vou te falar que não é o que eu gosto muito, por quê? Porque é um corticoide, né, e o corticoide ele enfraquece o tecido de colágeno. Então, uma pessoa que é sedentária, tudo bem, não vai fazer diferença. Agora, quem treina, né, se é o seu caso de você treinar, né, se você usa um corticoide e fica de repouso, você tira a dor da tendinite, você diminui a inflamação, mas isso tende a comprometer êntese e tendão. E aí quando você voltar a treinar, imediatamente vai voltar a tendinite, tá? O que eu acho que é legal aí? Eu acho que é, em primeiro lugar, fisioterapia e fortalecimento. Na fisioterapia, o fisioterapeuta ele vai primeiro usar meios físicos de analgesia, então a gente já foge daquilo que é o corticoide, tá?
E claro, ele vai fazer o fortalecimento a hora que for possível. O que você tem que lembrar? Boa parte das doenças que a gente tem relacionadas a treinamento, elas estão ligadas, direto ou indiretamente, a alterações alimentares. Então, se você está fazendo restrição há muito tempo, se você treina em condições alimentares ou nutricionais inadequadas, então você está facilitando, causando é muito forte a palavra, mas está facilitando que você tenha esse tipo de problema, tá bom? Então lembra de consertar o rango. Caio Silva, bom dia. Poderia o senhor falar sobre ibutamoren? Ibutamoren é um análogo de grelina. Então o que ele faz? Ele aumenta a sua secreção de IGF-1, tá? Pessoal, minha interpretação, o IGF-1 ele é o colateral do GH. Sabe o que aumenta nariz, aumenta orelha, aumenta tecido ósseo chato, né? Sabe o que engorda, o que incha, é justamente o IGF-1. Então, se você usar ibutamoren, você não vai notar crescer seu nariz de um dia para o outro. Mas você vai ficar inchado pra caramba, você vai ter uma fome gigantesca, porque o ibutamoren é um análogo de grelina, ou seja, ele tem o mesmo efeito que a grelina no nosso corpo, e que é fome, fome, fome e muita fome, tá? Então, o pessoal achava que o ibutamoren, ele era não é peptídeo, ele era modulador de receptor androgênico, um SARM, na verdade não, né? Ele é um análogo de grelina, né? E tinha gente que usava para emagrecer. Agora, olha que ideia, né, ruim, né? Você vai pegar uma situação que você tem que controlar a sua alimentação, você vai tomar uma coisa que te deixa alucinado de fome. Meu Deus do céu, só falta pegar um chicotinho, se bater nas costas assim, né? Socorro, tá gostoso. Pô, meu, você tem que facilitar a tua vida, tá? Ganha peso? Bom, você vai se tuchar de comida, você vai inflar. Ele também segura uma água do caramba. Então, eu já atendi menina no consultório que chegou tomando ibutamoren, que tava com o rosto parecendo uma lua, cheia, e reclamando. Ah, é porque olha o que aconteceu. Aconteceu. Agora vamos resolver essa caca aí. Então, cara, não recomendo, né? Sob nenhuma circunstância você use ibutamoren, tá? Gustavo, meu Slap aciona na hora de escrever. Quando você faz isso aqui... Caramba, hein, Gustavo? Estudar para você deve ser um sufoco, né? Mas olha só. Se você tá com um slap sintomático, físio, né, meu? Com certeza, tá? Lomar. Tem um aniversário, um rodízio de carnes hoje, por isso que te peço isso. Valeu pela resposta. Vou ser disciplinado nesse momento. Abraço da Suíça. Ixi, Lomar, e agora? Como é que a gente resolve isso daí? Você tem um aniversário, rodízio de carne. Cara, come a carne e não come o bolo, sei lá. Mas isso é o melhor que você pode ver. Gostei, Luiz Henrique. Chat GPT é para os fracos. Bom mesmo é o chat BMTC. Verdade, hein? A diferença é que não é inteligência artificial, é burrice artificial. Mas tudo bem. Miguel Neto. Posso fazer Muay Thai academia? Tenho 14 anos. Poder pode. Você precisa organizar tudo isso, né? Você tem 14 anos, você já tem idade de ser homem, né, Miguel? E ser homem é tomar decisões. Primeiro, saber por que você quer fazer um deles. Segundo, estabelecer a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? E terceiro, criar uma organização, né? Eduardo Martins, Nutrinova passou dieta com pouca proteína. Manter? Edu, precisa ver o que você chama de pouca proteína, né? Tem gente que tem uma dieta de 2,2 gramas de proteína e fala assim, eu faço dieta de pouca proteína, porque acha que o normal é 3. Né? Tem gente, né, que acha que 1,8 de proteína é alto de proteína. Né? 1,8 gramas por quilo é alto de proteína, porque está acostumado a fazer uma dieta mais baixa. Então, cara, eu não sei o que você chama de pouca proteína, né? Eu nem tenho como saber.
certo? Vamos ver as últimas perguntas do Insta. Ô, cara. Olha, conseguiu carregar uma pergunta. Interessante. Gabriela, socorro. Aumento de 5 quilos a cada TPM e um piscar de olhos. Muita retenção. Como posso melhorar isso? Então, Gabriela, não é só um piscar de olhos, né? É também um abrir de boca. Né? Você vai ter a TPM, você vai ter fome, você vai ter vontade de comer determinadas coisas. Sua progesterona está alta, então tudo que você comer além, excessivo, você vai juntar água também. Né? Então, a tua rotina alimentar, ela piora a tendência de você reter líquido. Só que assim, TPM, né, a gente costuma chamar de dismenorreia, que é o nome mais adequado para isso. Né? É esquisito falar tensão pré-menstrual, né? É uma coisa que parece até um julgamento, né? Eu estou com uma tensão pré-menstrual. Né? Então, a dismenorreia é um problema hormonal. Então, o que a gente faz com o problema hormonal é justamente tratar hormonalmente dele. Então, é adequado você, nessa fase, ter algumas medicações que equilibrem esse efeito. Tá? Eu prescrevo algumas coisas para minhas pacientes atravessar essa fase, tanto para ter um pouco mais conforto em relação à fome, quanto para ter mais conforto em relação ao mal-estar, né? Que inclui retenção de líquido, alguns tipos de dores, alteração do humor, né? Dá pra gente fazer isso. Jolie Alencastro. Jolie, fibromialgia não tem cura, mas tem tratamento. Existe o que a gente chama de período de remissão. Isso quer dizer o seguinte, que se você já teve fibromialgia, né, você sempre que tiver condições favoráveis para desenvolver uma síndrome facial, por exemplo, restrição de sono, você vai ter esse sintoma. Vamos supor que você fique 1 ano sem ter sintoma nenhum. Aí você vai para a festa de casamento de uma amiga sua na praia. E aí lá você fica sem dormir uma noite, consome álcool em demasia, aí dorme mal no dia seguinte. O que vai acontecer no terceiro dia? Você vai estar numa crise de fibromialgia. Tá? Então a gente fala de período de remissão. Por quê? Porque se você já teve uma vez, significa que você é sensível a esse tipo de problema. Alexandre Rocha. Posso fazer cardio no dia de descanso? Alexandre, deve fazer cardio no dia de descanso. Tá? Cardio leve, assim que nem o titio faz. Pessoal, tô indo mais um pouquinho aqui. Viu, myself? Bruna, Laricinha. Até dar 1 hora. No meu relógio tá dando 49 minutos aqui. Aí depois já vou treinar. Hoje é dia de isquiotibial. Deve Pedro Pereira. Tinha 110 quilos, hoje estou com 96. Minha meta é 80. De forma resumida, foco no cardio ou na musculação. Deve, eu acho que você tem que mudar, na verdade, aquilo que é o seu referencial. Eu acho que você, na verdade, imagina um corpo aos 80 quilos. Que se você for fazer exercício para chegar nesse peso, né, fazendo uma restrição sem controle, você não vai chegar no físico que você quer. Tá? Tô olhando sua fotinha aqui, você tem cara de ser aqueles cara mais grandão, mais parrudão, entendeu? Então talvez 80 quilos você tenha que cortar uma perna para chegar, né? Então o que eu te falo? O ideal seria você entrar num processo, né, que a gente chama de recomposição corporal, tá? E desencana do peso, né? Você tem que olhar outras coisas. Te aconselharia a olhar, primeiro, espelho, segundo, circunferências, tórax, cintura, abdômen e quadril, percentual de gordura por dobra cutânea, porque aí você localiza onde tem a maior quantidade de gordura, né? Porque você precisa de uma forma objetiva para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Tá? Então, se você precisa de uma forma objetiva, circunferência, dobra cutânea. Tá? E o objetivo, né, é você chegar num peso no espelho, né? Aliás, num resultado no espelho, né? Não chegar num peso na balança, né? Porque você pode chegar no peso que você quer.
Só não necessariamente você vai chegar no físico que você desejaria. Cara, lembra disso, Pedro. Lembra disso, sério. Né? Eu sempre falo para você que chegar no peso que você quer pode significar alcançar o físico que você não deseja. Então você tem que escolher. Né? Você quer o físico, então o processo é recomposição corporal. Recomposição corporal é igual uma série de avaliações físicas que pode conter bioimpedância, dobras, circunferências, né? Um composto, mais o que é a informação do espelho, né? Do que você mudar peso. Peso é balança. Cheguei na balança, estou bem. Então nunca olhe balança, olhe, né, o todo. O resultado não é uma avaliação objetiva, o resultado é o que você sente quando você olha no espelho. Olhou no espelho, gostei, ótimo. Né? É que nem medir braço. Eu, quando começava a treinar, media braço todo dia para ver se crescia. Nunca crescia. Quando eu comecei a gostar daquilo que eu via no espelho, parei de medir braço. Então isso eu falo para vocês, né? Vocês têm que parar de medir, vocês têm que começar a focar, gostar no espelho, tá bom? André Le Senechal. Pode falar sobre o protocolo de Ozempic, progressão de dose, mitigação de colateral? Estou utilizando a obesidade 1, resultado satisfatório, porém queria uma segunda opinião. André, o que a gente sabe é o seguinte, né? O protocolo de Ozempic não é uma coisa que está dentro do que é a recomendação de uso normal dele. Por que isso? Porque existem estudos mostrando fracionamento de dose versus dose total na semana. E o que esses estudos mostram? Que a dose, conforme orientado na bula, é mais eficiente do que você ficar fracionando dose. Ponto final. Isso é o que está na literatura, briga com a literatura. Tá? Agora, se você se sente bem, né, a progressão de dose, aí são outros 500. Né? Eu acho que essa abordagem para você pode ser válida. Agora, lembra que a mitigação de colateral também é a mitigação do efeito desejado. Né? Se você tem menos colateral, Ozempic, e assim, a semaglutida, ela tem uma taxa de efeito colateral de 96%. Tá? Ou seja, se você toma Ozempic, se você vai tomar Ozempic, você vai ter colateral. É praticamente, né, vai no combo. Se você tirar o colateral, grandes chances de você estar tirando junto o efeito desejado. Então isso é uma coisa que você tem que pensar também, tá? Daniele Cruz, sou pós-bariátrico e perdi mais de 40 quilos. Os exercícios para melhorar a flacidez ou somente a cirurgia reparadora que dará jeito na pele? As duas coisas, né, Daniele? Tem sobra de pele, né, e tem a flacidez que não é da pele, é do músculo. E o músculo sofre bastante. Né? Eu não sei qual era o teu peso inicial, mas 40 quilos é uma perda considerável para qualquer pessoa, mesmo uma pessoa de 150 quilos, né? Perder 40 quilos, chegar a 110 é uma perda bem grande. Diego Gomes, bom dia. Laricinha soltou uma frase sábia aqui. Musculação é igual obra do governo, nunca acaba e está sempre tendo reforma. Faz todo sentido. Laricinha é cultura. Vamos lá, vamos ver mais Insta. Tô todo suado já. Não, do Aero já respondi. Eu, Luiz Felipe, depois de completo estoque de creatina no corpo, qual a diferença entre ingerir 3 gramas ou 10 gramas? Nenhuma, só o quanto você gasta para isso. Bi Caetano, posso tomar energético de manhã antes de treinar? Pode. 4 meses de cirurgia bariátrica, qual a melhor suplementação? Depende do seu caso, não existe uma regra, tá? Precisa ver o que está te faltando. Agora, creatina e whey protein, você deveria consumir desde o seu pós-operatório. Renato Ferreira, a prancha tem algum benefício para ganho de massa muscular? Indiretamente tem, porque ela melhora a estabilidade do seu core. Se melhora a estabilidade do seu core, ela melhora o que era, ela melhora o que é o teu, como é que chama?
ela melhora o teu posicionamento para você realizar o exercício. Se ele melhora a tua realização do exercício, ela vai melhorar a tua musculatura. Kézia Ferrari. Nossa, ontem fui ver a live no Insta, insuportável os comentários. Kézia, por isso que eu não leio, eu leio as perguntas, né? Então, o pessoal fica mandando comentário, eu não leio. O que é ruim, porque tem amigo meu que manda mensagem, você não me deu tchau. Cara, não olho comentário, né? Pro bom ou pro ruim. Agora, cada um dá o que tem, né, Kézia? Então, quando você olhar aquele comentário daquela pessoa, se isso te desagrada, o que você faz? Você lamenta. É isso, simples assim. Tá bom? Então, não esquenta. Assiste aqui pelo YouTube. Pronto, resolve teu problema. Pra mim não é problema nenhum. Não muda a minha vida. Tô fazendo meu aeróbico, vou treinar. Continuo sendo eu, né? Pro bem e pro mal. Bruna Rocha. Dicas de crescimento para ectomorfa. Bruna, ectomorfa, então eu tô imaginando uma menina magrinha, tá? Fininha. Uma menina, inclusive, que pode faltar um pouquinho de massa muscular, né? Então, você queria ter um bumbum um pouquinho mais puxado, você talvez quisesse ter uma mama um pouquinho maior, mas olha só, o teu físico eu acho o físico mais legal da gente treinar. A gente consegue desenvolver o que são essas, como é que fala? Esses desenhos, o que são esses relevos, tá? E na verdade, assim, o que você precisa? Você precisa de um bom treinador para ele definir essas prioridades para você. O que vai acontecer é que você vai ter um treino mais monótono, né? Esse treinador ele vai ter a tendência de criar uma rotina que ele repita um segmento mais vezes na semana. Então você não vai ter aquele treino altamente variado, tá? Você vai ter um treino que é monótono, que você sempre vai bater nos mesmos pontos de treinamento. Agora, para mim, sendo muito sincero, eu acho que todo mundo fala, né? Você reclama porque você está fora do peso, mas ser magrinho é ruim porque você não tem o que fazer. Cara, você tem que ter paciência, né? Eu sei, quem está fora do peso faz uma dieta, entra no peso, pum, o físico ele parece que encaixa mais fácil. Quando você precisa perder peso, ou quando o teu objetivo é perda de peso, parece que o físico ele encaixa mais fácil, mais rápido. Você está perdendo gordura, você não está criando massa muscular. Mas você precisa enxergar a beleza no seu magrinho, tá? Você precisa enxergar, né, que a sua delicadeza, enxergar isso de uma forma positiva para você. E precisa ter paciência. Mas aquilo que eu te falei, coração, você precisa de um bom treinador e você precisa entender que seu treino provavelmente vai ser um treino monótono, tá? Porque ele vai treinar com muito mais frequência sempre os mesmos segmentos. E vai ter dia que você não vai estar afim, vai ter dia que você vai estar com o saco cheio, que você fala, pô, mas de novo isso aqui, não quero, chato pra caramba. Não se estresse, tá? Lembra que você tem um propósito e é por isso que eu falo pra você, né? A gente não faz toda essa parafernália de treino, dieta, para consertar quem nós somos, né? A gente não faz tudo isso porque não gostamos daquilo que vemos. Nós fazemos tudo isso porque nós gostamos do que somos, vemos e temos a noção de que podemos melhorar. Então é esse o mindset. Por quê? Você não cuida bem daquilo que você não gosta, né? Por que você não deixa o carro ficar batido, né? Porque você sabe que se tem uma batidinha, vai ter outra batidinha, você vai deixar ter outra batidinha, e assim sucessivamente, né? Então você vai lá, primeira batidinha, conserta o seu carro, vai parecer novinho, você vai cuidar melhor, né? Você cuida melhor daquilo que você observa que está organizado. Então, goste-se, você vai cuidar melhor de você, você vai conseguir fazer algumas coisas que tem muito... vão ter muita... como é que fala? Muito resultado aí na tua vida. Gustavo precisa de um acompanhamento. Assim que puder, vou me deslocar do norte, se possível, agendar uma consulta e um acompanhamento. Grande abraço. Bom, Gustavo, então, sucesso para você. Estamos aqui, né?
Marcelo Guimarães, estou me sentindo perder gordura, dieta, musculação e cardio no espelho, mas meu peso não muda na balança, normal? Marcelo, que a gente acabou de falar, né? Processo de recomposição corporal. Então, a gente está lidando com uma situação onde você está mudando a proporção dos seus tecidos. Então, a balança, né, é a mesma coisa. Quanto pesa R$ 1 milhão? Quanto pesa em nota de R$ 1? Quanto pesa R$ 1 milhão em notas de R$ 100? Né? Você tem os mesmos R$ 1 milhão. A diferença é que você tem pesos diferentes. Você tem que olhar, né, do ponto de vista do contrário. Né? Eu tenho 115 quilos, um percentual de gordura baixo. Tem gente que tem 115 quilos, um percentual de gordura alto. O que muda? Muda o que você vê. Então, o que você tem que procurar? Não é uma balança, é o que você vê. Se está mudando para aquilo que é bom, insista. Neizimar. Tem minha admiração e meu respeito, me inspira cada dia a ser melhor. Treino há 12 anos e agora vou fazer cirurgia de hérnia. Quanto tempo vou voltar a treinar? Cara, a priori, 60 dias, né? Tempo de cicatrizar tudo isso daí. Né? Daniel Simon. Café da Roberta. Afinal, a natação desenvolve mesmo ombro, costas, ou os campeões de natação têm ombros largos por seleção natural? Digo isso pois nadei muito cedo e meu desenvolvimento foi pífio. Tem as duas coisas, né, Daniel? Agora, a gente tem que saber de onde você saiu, né? Por quê? Porque às vezes você tinha realmente um ombro muito estreito e aquilo que você ganhou de musculatura, de como é que fala? De estrutura, né? Não dá para você notar porque você tinha um físico muito estreito, mas entre a relação, né, daquilo que você era para o que você está, isso pode representar muita coisa, né? Em relação aos campeões, tem as duas coisas, né? Você tem um cara que já tinha uma envergadura maior, você tem um cara que desenvolveu isso, né? Agora, o que é o fator determinante, né? Horas de treino. É aquela história, talento não é nada sem trabalho duro, né? É a história do hard work beats talent, né? Então, o trabalho duro bate o talento, a não ser que o talento trabalhe duro, né? Então, o que é a diferença? A diferença é justamente, né, o trabalho duro. Nós temos que pensar em trabalho duro. Pronto. Deu, pessoal. 1h03 de cardio. Tá bom ficar com vocês. Muito legal. Live cheia. Mas deu horário. Eu falo pra vocês. A live é 7 da manhã. Às vezes eu atraso um pouquinho. E de final de semana eu faço mais tarde. Mas eu aviso pra vocês que hora que eu vou fazer esse final de semana. Tá bom? Combinado? Beijo pra vocês. Fiquem bem. A gente se vê. Juízo. Hoje é sexta-feira. Curtam. Aproveitem. Hoje é dia, hein? Hoje é dia de justificar o treino. Beijo pra tu. Vamos treinar posterior de coxa.